Convido a todos para lermos os 2 versículos que já lemos inicialmente na leitura da palavra. Carta de Judas, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Eu vou ler o verso 1, peço que a igreja leia na sequência o versículo 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Nesta noite eu não irei correr. Eu vou caminhar e caminhar bem devagarzinho, para que assim nós possamos compreender melhor a palavra de Deus. Judas está incluída, ou a carta está incluída naquele grupo dos livros do Novo Testamento conhecidos como as cartas ou epístolas gerais. E por sinal, ela é a última dessas cartas, que são compostas por Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas. O autor desta carta, ou o escritor, é fácil de identificar, porque logo no versículo 1 ele revela-se para nós. E ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Porém, mesmo tendo uma informação tão clara como essa, houve ao longo da história da igreja algumas divisões e discussões para saber qual Judas de fato foi o autor desta carta. Então surgiu 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que o autor desta carta fosse Judas apóstolo, um dos 12 apóstolos de Jesus, o filho de Tiago, conforme Lucas capítulo 6, verso de número 16, e Atos capítulo 1, versículo de número 13. A segunda possibilidade que foi surgida na história é que esse Judas foi o Judas Barsabás, líder e missionário da igreja de Antioquia, que é falado no livro de Atos, capítulo 15, versículos 22 e 27. E a possibilidade mais clara, e é essa que o texto nos diz, é que esse Judas foi o Judas irmão de Tiago e meio-irmão do Senhor Jesus. Conforme o versículo 1 deixa, sem sombra de dúvidas, essa informação para nós.
Sobre Judas, meio-irmão do Senhor Jesus, a Bíblia nos fornece algumas informações, ou seja, sobre o autor desta carta. Primeira informação é que esse Judas aqui era filho de José e Maria. E a Bíblia fala disso claramente nos Evangelhos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 53 a 55. E no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Além de ser filho de José e Maria, este Judas creu no Senhor Jesus apenas após a ascensão de Cristo aos céus. Ou seja, durante o ministério de Jesus, esse Judas aqui não cria no seu meio-irmão como sendo o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Pois em João capítulo 7, versículo 5, na festa da dedicação dos judeus, os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem: você não vai subir para Jerusalém para a festa? Os seus discípulos precisam crer em você, você precisa se manifestar ao mundo. Mas isto foi com falsidade. Porque o texto revela que ele queria que Jesus subisse à festa para ser pego pelos judeus, porque o texto diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. E então, depois da ascensão de Jesus, foi que esse Judas o aceitou como Cristo, como Senhor, como Messias e como Salvador. E Atos capítulo 1, versículo 14 nos diz que se juntaram aos apóstolos as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Se juntaram após a ascensão de Cristo ao colégio apostólico. E ainda, esse Judas aqui era um homem casado e possivelmente missionário. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo faz menção de Cefas e dos irmãos do Senhor, e esse Judas aqui, possivelmente, de acordo com esse texto, e na verdade, biblicamente falando, ele era missionário da igreja em Antioquia, de acordo com Atos 15, versículo 22. A pergunta agora é: para quem Judas escreveu? Porque é muito importante, ao lermos um livro da Bíblia, saber para quem ele foi escrito. E esta informação Judas não nos fornece na carta em si, mas ele usa uma expressão no versículo 1, dizendo que as pessoas que ele está escrevendo são chamados e queridos em Deus Pai. E essa expressão chamados era usada unicamente para os cristãos. E no decorrer da carta, quando nós lemos esta carta, nós deduzimos através de seu contexto, pois Judas fala de anjos no versículo 6, os exemplos do Antigo Testamento no versículo 7, como a destruição de Sodoma e Gomorra, e usa muitos outros exemplos do Antigo Testamento, dando-nos a entender que o público que ele está dirigindo sua carta, primordialmente foi um público judeu, convertidos ao cristianismo,
e eles viviam espalhados pelo Império Romano. E é daí que esta carta está incluída nas epístolas gerais, porque ela não foi endereçada, dedicada a uma igreja específica, como 1 Coríntios, Gálatas, Efésios e etc., mas foi escrita para ser circulada em todas as igrejas espalhadas pelo Império Romano. E agora nós precisamos ter em mente outra coisa bem fundamental, que é o objetivo dessa carta. O que Judas tinha em mente? Qual era o propósito de Judas? O objetivo de Judas? E ao lermos a carta em si, nós descobrimos ligeiramente o propósito de Judas. Só de ler o versículo 4 nós já entendemos, pois ele diz: porque se introduziram alguns que já haviam sido sentenciados muito tempo antes para esta condenação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então o objetivo de Judas era combater os falsos profetas, que já estavam infiltrados na igreja e estavam dissimulando suas heresias, negando Cristo, a divindade de Cristo, negando o Evangelho de Cristo e implementando doutrinas ímpias e hereges na igreja. Então ele tinha em mente escrever um assunto para a igreja, que era a salvação, conforme o versículo 3, porém quando ele fica sabendo daquele estado que a igreja estava, ele muda de assunto e então vai falar sobre falsos profetas, combater esses falsos profetas. É esse o objetivo da carta. E nós vemos um detalhe: toda a carta do Novo Testamento foi escrita com algum propósito parecido. Por exemplo, 1 de João. 1 de João foi escrito para combater o gnosticismo, que surgiu na igreja para negar a humanidade do Senhor Jesus. Quando lemos 3 de João, João escreve para combater um falso profeta chamado Diótrefes, que lançava todo mundo da igreja fora e queria ser o mais importante. Quando lemos Gálatas, Gálatas é a maior defesa do Evangelho, porque eles estavam ali pregando, os judaizantes, pregando um Evangelho cuja salvação era pelas obras. Então Paulo chega a dizer: tendes caído da graça. Será que eu trabalhei em vão por vocês? Ou seja, todo livro, toda a carta do Novo Testamento foi escrito para combater alguma heresia. E Judas não é diferente. Ele escreve para combater os falsos profetas. E então eu vos convido para nós espremermos a laranja dos versículos 1 e 2. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A primeira informação do texto é Judas, é o nome Judas. Judas era um nome bastante comum na época da Bíblia Sagrada, principalmente do Novo Testamento. O nome Judas aqui é a tradução do nome grego Loudas.
que já era uma helenização do nome hebraico Judá ou Yehudá, e este nome significa abençoado e louvado. Ainda pode significar louvor a Deus e exaltação a Deus. Em todo o Novo Testamento existiu pelo menos 8 pessoas com o nome Judas. E tem 4 que são consideradas principais. São elas Judas Iscariotes, apóstolo que traiu Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 4. O segundo, Judas Tadeu, apelidado de Lebeu, Lucas capítulo 6, versos 16, parte A. O terceiro é Judas Barsabás, líder e missionário da igreja em Antioquia, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 22. E o quarto é Judas, irmão de Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, que é o autor desta carta, que é falado nesse versículo 1 e em Mateus capítulo 13, versos 53 e 55. Ao escrever essa carta, na sua introdução, esse Judas se apresenta então de 2 maneiras. Quantas maneiras, igreja? 2. Primeira maneira é que Judas se apresenta, versículo 1, como servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. E a palavra que Judas usa para servo aqui é a palavra doulos ou doulos, que significa escravo, literalmente falando. E escravo é alguém que pertence a outro, que é propriedade de outro. Judas poderia se apresentar aqui para a igreja como o irmão do Senhor Jesus, o meio-irmão, como uma pessoa que fazia parte do colégio apostólico, poderia apresentar suas credenciais para a igreja, mas ele prefere simplesmente se apresentar como um simples escravo do Senhor Jesus. E é assim que os apóstolos e autores do Novo Testamento se apresentam nas cartas. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, se apresenta como escravo de Jesus Cristo. Em Tito capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo. Tiago segue o mesmo modelo. No capítulo 1, versículo 1, onde ele diz: Tiago, servo de Jesus Cristo, é a mesma palavra, doulos, escravo. Pedro, da mesma forma, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo João segue o mesmo parecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, quando ele recebe a revelação do Apocalipse, ele poderia dizer: recebi esta revelação, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Mas não, quando recebe a revelação, ele diz: Deus a notificou pelo seu anjo a João, seu servo, doulos, escravo. E aqui nos deixa uma grande lição de humildade. Pois os apóstolos tinham autoridade suficiente de Jesus para se apresentar como tal, mas eles preferem humildemente se apresentar para a igreja simplesmente como servos. E então nos dá uma grande lição em muitas lideranças das igrejas
coisas da atualidade, que requer títulos para si, para exercer sobre a igreja poder e autoridade e não dar conta a ninguém. E hoje tem surgido muitos bispos, profetas, apóstolos e até mesmo superapóstolos, pai-apóstolos, até rei, patriarca, está tendo hoje muitas igrejas. Mas o que Jesus quer é que nós sejamos simplesmente servos. Glória a Deus. Servos. Que nós sejamos humildes. E é assim que nós estamos vivendo. Bendito é o nome de Jesus. O pastor Aldo relatou uma palavra do nosso pastor fundador, Aloísio Alves, quando ele ia consagrar um diácono. Ele dizia: você vai ser ministro 7 vezes, porém você vai ser servo 20 vezes, porque esse sentimento tem que estar em nosso coração. Nós que somos ministros do Evangelho, as irmãs que exercem liderança nos grupos, na união feminina, é esse sentimento, é a humildade, é o sentimento de serva de Deus, de servo de Deus. Glória a Jesus. E é esse o ensinamento bíblico. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Glória a Deus. O que nos falta muitas vezes é olharmos para Jesus, porque quando nós o aceitamos, o que foi que Ele disse? Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Glória a Jesus. Glória a Deus. E é disso que nós precisamos, de humildade. É. Mas existe muito crente que diz que não leva desaforo para casa. Mas é melhor levar para casa e depositar aos pés de Jesus em oração. Glória a Jesus. Aleluia. E se alguém te ferir na face direita, a melhor solução é oferecer a esquerda. Jesus diz que se alguém tirar a tua capa, dá também a túnica. Porque nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com os apóstolos, e o caminho da humildade, o caminho da servidão é muito melhor do que o de posição. Glória a Jesus. Não estou dizendo que nós não devemos se apresentar como tal. Se é pastor, eu não vou chegar para o pastor Melk e chamá-lo de Melk, Pai do Senhor Melquisedeque. Não! Nós temos que honrá-lo na vocação que Deus chamou. É pastor Melquisedeque. Não vou chegar para nossa missionária, Pai do Senhor Raquel. Não, quem chama de Raquel é o marido dela. Na igreja, a gente tem que chamar de acordo com a vocação. É missionária Raquel. Se é presbítero, presbítero fulano de tal. Agora, em nossos corações, o sentimento que tem que habitar é o coração humilde e contrito. É isso que o cristianismo nos ensina. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Podemos continuar? Glória a Deus. Então Judas se apresenta em primeiro lugar como servo de Jesus Cristo, e em segundo lugar ele se apresenta como irmão de Tiago. Versículo de número 1. Judas usa Tiago aqui possivelmente porque Tiago era mais conhecido que ele dentre as igrejas, ou nas igrejas. E este Tiago, assim como Judas,
ele era filho de José e Maria, conforme a lista de Mateus, capítulo 13, versículo 53 em diante. E da mesma forma de Judas, ele só creu em Jesus após a ressurreição de Cristo. Porque a Bíblia nos revela, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que o Senhor Jesus apareceu aos 12 apóstolos, a Tiago e a mais de 500 irmãos. Esse Tiago, de 1 Coríntios 15, 7, é esse mesmo Tiago aqui, o meio-irmão de Jesus. Então ele só creu em Cristo após a ressurreição de Cristo, depois de uma aparição de Cristo a ele. E esse Tiago aqui, mesmo não sendo um apóstolo primaz, ou seja, fazia parte dos 12 e de Paulo, ele era contado entre os apóstolos de Jesus, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 19. Além disso, esse Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. E conforme Atos capítulo 15, versículo 3, Atos capítulo 21, versículo 18, ele era o líder e ele, nos concílios da igreja, tomava a palavra para dar o parecer, juntamente com os presbíteros da igreja. E então Judas se apresenta como irmão de Tiago, porque possivelmente a igreja que ele está escrevendo, todos da Ásia, ou na verdade do Império Romano, tinham conhecimento de Tiago. Porque Tiago também escreveu uma carta, e no capítulo 1, versículo 1, ele diz que está escrevendo para os dispersos de Judá. Então, pelo seu conhecimento, Judas usa o conhecimento de seu irmão para poder dar as suas credenciais para que a igreja aceitasse a sua carta e a exortação que ele está nos apresentando aqui. Glória a Deus. Em seguida, meus queridos e queridas irmãs, Judas fala 3 verdades para a igreja. O que é que eles eram? E no versículo 1 ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Perceba que ele está ensinando 3 verdades para a igreja que ele está dedicando a carta. Primeira verdade é que a igreja, os cristãos, são chamados por Deus. Glória a Deus. E essa palavra chamados aqui é equivalente a escolher ou a eleger, que é um dos meios pelo qual Deus aplica a salvação em nossas vidas. E da mesma maneira que esses irmãos são escolhidos, são chamados, toda a igreja que forma o corpo de Cristo foi escolhida pelo mesmo para a salvação. E a Bíblia Sagrada, ela chama a igreja de eleita e de predestinada. Vamos acompanhar então 2 porções da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Por favor, quem encontrar, se disponha a ler em nome de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Se possível, peço ao pastor para procurar Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. 1 de Pedro, quem encontrou, por favor, pode ler.
1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Amém, irmãos? Pelo apóstolo Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz que vos sejam multiplicadas. Amém. Pedro escreve para 5 províncias ou 5 igrejas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E Pedro está asseverando que eles foram eleitos, que eles foram escolhidos por Deus. Agora, para o eleito, para o escolhido, não lhe é permitido viver de qualquer maneira. As suas credenciais são apresentadas pela santificação e pela obediência ao Evangelho do Senhor Jesus. Agora vamos para Efésios, capítulo 1, versículos de número 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Então você observa que o apóstolo Paulo está mostrando 3 meios pelo qual a salvação é aplicada. Primeiro meio, eleição, versículo 4, ele diz: nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Segundo meio, versículo 5, nos predestinou. Predestinar é destinar por antecedência. E o terceiro meio, a adoção. Todos nós fomos adotados por Cristo como Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, a mesma coisa que Paulo fala, que Pedro fala, o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu só posso afirmar que eu sou eleito de Deus se eu viver irrepreensível em amor, versículo 4, e além disso eu preciso viver em santificação. Por isso que se você vê alguém que vive de todo jeito, desmantelado, faz tudo que não presta, e depois vem para a igreja dizer que é salvo, essa pessoa está fora das Escrituras, está fora da Bíblia, está fora dos padrões do Evangelho. Eu só posso dizer que eu sou chamado, como Judas está ensinando, que eu sou eleito, que eu sou predestinado, se eu dou frutos para tal. Glória a Deus. E aqui surge um debate que é bom. Aquele debate que a gente diz, mas foi eu que escolhi Jesus. Jesus me chamou, foi eu que escolhi Jesus. Eu já falei isso aqui há alguns meses, talvez meses ou semanas atrás. Porque Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então eu digo, olha, Jesus me chamou, então eu aceitei Jesus. Eu. Aí a gente lê Atos 16:31, Atos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então você diz, foi eu que criei, eu criei. Porém, irmãos, quando a gente aceita, quando a gente crê e a gente chega aos pés de Jesus, aí Jesus diz para nós, João capítulo de número 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes,
mas eu escolhi vocês e os tirei do mundo. Glória a Deus. Então nós precisamos viver como escolhidos de Deus nesse mundo para fazer a diferença como cristão. Glória a Jesus. Você precisa fazer a diferença. Escuta essa palavra. Você precisa fazer a diferença no seu trabalho, Glória a Jesus. na escola, Aleluia. para onde você for, em casa principalmente. Não adianta vir para aqui dar glória a Deus e aleluia e em casa ser um boi bravo. Tem que ser crente Glória ao e nome de viver conforme a vocação que Cristo lhe chamou. Jesus. Glória a Deus. Adianta eu chegar aqui, Pai Senhor, irmã Carminha, chegar em casa, só não chamo minha esposa de linda, de santa, de bonita. Adianta isso? O pastor contou aqui algumas histórias, né, pastor? Tinha um cabra que o filho pediu para ele ficar na igreja todo dia. Porque quando o homem chegava em casa, não é ovelha não, viu? É bode. Porque ovelha, quando é levada para o matadouro e as pessoas pegam ela pelo pescoço e levam, a ovelha não faz nada. Fica mudinha, caladinha. Glória Mas sabe o que o bode faz? Berra. E Deus não nos chamou para ser bode. Nós não somos bode, nós somos ovelhas Glória a Deus. e cordeiros. Bendita E é o somos nome. pastoreados por um pastor Glória que a Deus constituiu. Aleluia. E que esse pastor que Deus constituiu, um dia vai dar conta ao supremo pastor de suas ovelhas, Jesus Cristo. E como eu não quero pagar preço por ninguém, a gente precisa ensinar a verdade do Evangelho. Glória ao nome de Jesus. Viva como um chamado de Deus, como um eleito, santificado, e não ao contrário. Mas a segunda coisa que Judas fala para os cristãos, além de chamados, versículo 1 diz que eles são queridos em Deus Pai, que é também a expressão, tem versão que traduz amados em Deus Pai. E existe aqui uma diferença, né, do amor de Deus pela igreja e o amor de Deus pelo mundo. O amor de Deus, Deus ama o mundo, porque todos são criaturas de Deus. João 13,16, Deus amou o mundo de tal maneira, ama. Porém, essa expressão aqui, queridos em Deus Pai, ou amados em Deus Pai, só é usado para a igreja, em toda a Bíblia Sagrada. Só pode ser aplicado aos cristãos, porque é um amor incondicional, é um amor soberano e é um amor imutável. Glória a Deus. E quem é que derrama esse amor em nossos corações? O Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 5. Em nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Quem é que nos derrama este amor? Romanos capítulo 5, verso 5. Glória a Deus. Como é que diz? Pode ler. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo. Bendito é o nome de Ele Jesus. é o canal de Deus pelo qual Deus aplicou o seu amor em nossos corações. Por isso que no coração de um verdadeiro cristão não pode habitar ódio, rancor,
cristãos que não conseguem nem olhar para a cara do outro. Verdade. Sabemos que na igreja a gente vai ter alguns embates. É normal ter embates, somos seres humanos. Mas esses embates não podemos permitir que eles causem ódio em nossos corações. Porque isso não é característica de um crente em Cristo Jesus. Porque quem crê em Cristo recebeu o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo recebeu o amor de Deus em seu coração. Glória a E Deus. se tem amor, não tem espaço para ódio. Se tem ódio, porque está faltando amor. Se falta amor, falta o Espírito Santo. Se falta o Espírito Santo, é porque não tem Jesus. E pela árvore conheceremos. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Eu não posso dizer que Cássia é uma jabuticaba se ela dá fruto de jaca. Né? Se é jaca, jabuticaba é jabuticaba. Então você tem que dar fruto de cristão. Se ela dá fruto de cristã, ela é cristã. Nós precisamos dar frutos de cristãos e viver desta maneira que a Bíblia nos apresenta. Glória a Deus. Mas além de amados, Judas fala a terceira coisa para a igreja. Ele diz que eles são, versículo 1, conservados por Jesus Cristo. E essa expressão também aparece, guardados em Jesus Cristo. E aqui significa ser protegido por Jesus. Significa estar cercado por Jesus. Significa estar rodeado por Jesus. Significa estar isolado em Cristo, na doutrina de Cristo. E aqui fala da perseverança dos salvos, dos santos, da igreja. Porque vem a perseguição, vem luta, vem prova, vem dificuldade. Pode vir tudo sobre a nossa vida. Problemas no lar, acontece. Casal arenga. Filho rebelde, tem muito na igreja. Aqui, graças a Deus, todos são obedientes. Mas venha o que vier sobre a nossa vida, nós vamos ser guardados por Jesus. Até o final, até a vinda gloriosa de nosso Senhor. E nós esperamos Jesus agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos então caminhar para o versículo 2. Como é que diz o versículo 2, meus queridos irmãos? Vamos ler todos juntos, verso 2. Vamos lá? Misericórdia, E a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amém. Este modelo de saudação de Judas é único. Mas a Bíblia apresenta diversos modelos de saudação apostólica. Pelo menos 3 modelos. O modelo mais conhecido é o modelo da graça e paz. Graça e paz. Que é usado mais pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo usa nas cartas aos Romanos, capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, e Gálatas, capítulo 1, versículo 3, e sucessivamente. Salvo engano, 1 Coríntios é o versículo 2 ou é o 3. Além de graça